Gratidão a vocês que curtem a programação da TV Mascate. É sempre muito bom estarmos com vocês. Olha, começou o ano, programa Fã Esporte está de volta. Mês de janeiro, janeiro branco, mês da saúde mental. A nossa cabeça está em pandarecos, né? Então tem muita informação negativa, muita gente que está indo embora, muita gente que está sofrendo de saúde mental, muita gente ansiosa. E esse programa vai ser diferente. Eu vou começar com um boletim da Samel, para que vocês saibam aí o que aconteceu no final do ano, para que nós chegássemos a essa decisão de fazer um programa totalmente diferente. Vejam aí o que fala o Beto e o doutor Daniel da Samel. Nicolau, presidente do Grupo Samel, está aqui ao meu lado o doutor Daniel Fonseca, o nosso diretor técnico, e nós vamos agora falar sobre a semana de 29 de dezembro, terça-feira passada, com o dia de hoje, terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Passamos um pouco do que nós estamos aqui vivendo no Grupo Samel. Por favor, doutor Daniel. Presidente, atualmente já temos 163 pacientes internados dentro de nossas unidades. Esse número já é maior do que tivemos durante o pico da pandemia no início do ano. Tivemos durante a semana 132 altas domiciliares. Também, infelizmente, tivemos 3 óbitos. Mas, presidente, ontem, por exemplo, também tivemos o pico de atendimentos dentro do pronto-socorro adulto. Mais de 1.200 atendimentos, praticamente 3 vezes mais do que um número normal que atendemos em um dia como a segunda-feira. Nós sabemos que a doença voltou de uma forma muito agressiva. Muitos pacientes têm vindo nos procurar com mais de 50% do pulmão comprometido, 80%, 90%. Então as medidas são de extrema importância, como principalmente o uso da máscara. Desde ontem, começamos a converter todos os nossos apartamentos para enfermarias. E graças a Deus, muitos dos nossos usuários têm aceitado e entendem o momento em que o nosso estado passa frente a essa doença tão terrível. Por favor, vamos manter os cuidados. Nós, profissionais de saúde, estamos também cansados. Estamos trabalhando para atender ao máximo de pessoas possíveis. Então, vamos manter os cuidados e manter o tratamento de forma precoce. Bom, pessoal, então é isso aí, o panorama. Nós estamos vendo aqui que essa segunda onda, como até eu falei da última vez, e agora está se confirmando, essa segunda onda, ela é pior, infelizmente, do que até a primeira, que já foi muito ruim. Então nós, como cidadãos, o que nós podemos fazer é tomarmos as nossas medidas de precaução, que todo mundo já sabe, que seria o uso do álcool em gel, lavar as mãos, a máscara, o distanciamento social, e tentarmos segurar um pouco esse número de internações, esse número de pessoas infectadas e o número de pacientes precisando de cuidados médicos. Eu quero aqui reafirmar mais uma vez o nosso compromisso da Samel com a sociedade amazonense, para que nós estamos aqui à disposição, gratuitamente, como sempre, para dividirmos protocolo, para darmos treinamento, para auxiliarmos na gestão de quem nos procurar. Nós estamos dispostos a tentar ajudar, fazer ainda mais do que nós estamos fazendo pela sociedade amazonense. E eu peço que as pessoas possam se sensibilizar para o momento que estamos vivendo e que todo mundo faça a sua parte. Muito obrigado. Perfeito. Está aí o boletim da Samel, muito claro. Existem várias atitudes que nós temos que tomar de forma responsável. Uso de máscara, álcool em gel, enfim, todos os cuidados que são fundamentais. Mas aí eu pergunto para você, qual é a palavra que mais se ouve atualmente, além da Covid-19, é claro, além de pandemia, além de coronavírus? Vacina. Criou-se um lobby da vacina. Nós temos doenças há muitos anos, desde que o mundo é mundo, e nós temos como confrontá-las. Mas agora a Covid-19 tem que ter vacina. Por conta disso, o governo federal dá o recado. Vamos ouvir. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do presidente da República, Jair Bolsonaro, e de todo o governo federal, gostaria de iniciar este pronunciamento me solidarizando com todas as famílias que perderam seus entes queridos por causa da pandemia da Covid-19.
Também gostaria de agradecer a todos os profissionais de saúde que atuam incansavelmente para salvar as vidas de nossos cidadãos. Graças à dimensão do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, mais de 7 milhões de brasileiros estão recuperados. Agradeço também aos técnicos e a toda a nossa equipe do Ministério da Saúde que tem se empenhado para que a vacinação esteja à disposição da população o mais rápido possível. Hoje, o Ministério da Saúde está preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos também a garantia da Organização Pan-Americana de Saúde de que receberemos mais 8 milhões de seringas e agulhas em fevereiro, além de outras 30 milhões já requisitadas à ABIMO, a Associação dos Produtores de Seringas. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. Estamos em processo de negociação com os laboratórios Gamaleya, da Rússia, Janssen, Pfizer e Moderna, dos Estados Unidos, e Bharat Biotech, da Índia. Importante enfatizar, quanto à Pfizer, que já disponibilizou suas vacinas em vários países, mesmo em quantidades muito reduzidas, que o Ministério da Saúde está trabalhando com os representantes da empresa para resolver as imposições que não encontram amparo na legislação brasileira, dentre elas a isenção total e permanente de responsabilização civil por efeitos colaterais advindos da vacinação, transferência do foro de julgamentos de possíveis ações judiciais para fora do Brasil e disponibilização permanente de ativos brasileiros no exterior para a criação de um fundo calção para custear possíveis ações judiciais. Senhoras e senhores, o Brasil é o único país da América Latina que tem 3 laboratórios produzindo vacinas, ou seja, seremos também exportadores de vacina para a nossa região muito em breve. Esta noite, o presidente da República assinou e enviou para publicação uma medida provisória que trata de medidas excepcionais para a aquisição de vacinas, insumos, bens e serviços de logística, até a aquisição de serviços nas áreas de tecnologia da informação e publicidade. A norma também prevê coordenação pelo Ministério da Saúde da execução do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, treinamentos de profissionais que vacinarão a população, contratação de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19, antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial pela Anvisa. Asseguro que todos os estados e municípios receberão a vacina de forma simultânea, igualitária e proporcional à sua população. No que depender do Ministério da Saúde e do Presidente da República, a vacina será gratuita e não obrigatória. Brasil imunizado, somos uma só nação. Muito obrigado. Pois é, você está vendo aí, todas as preocupações e precauções estão sendo pensadas no sentido de que nós possamos ter aí a erradicação desse problema, que é um problema gigantesco, é um problema muito grande, que é o problema da ansiedade, da depressão, problemas mentais. Como eu falei no início, janeiro branco, o janeiro da saúde mental, e para conversar comigo, para a gente tentar dar uma melhorada nesse astral, tem vacina chegando, tem prevenção pensada, né? E aí a gente tem que pensar em profilaxia. Vem falar comigo aqui, Igor Queiroz. Vamos lá, Igor. Tudo bom? Beleza. Igor Queiroz, que é psicoterapeuta e que vai fazer, já fizemos várias lives, já conversamos a respeito, enfim. Igor, um mês diferente, mês de janeiro, mês de conturbação, e esse ano de 2021, passamos o ano de 2020 dificílimo. Entramos em 2021, a gente já estava mais ou menos respirando com tranquilidade, aí o bicho pegou e a gente está tendo mais problemas ainda. Na verdade, primeiramente, boa noite para os nossos
telespectadores. Eu agradeço muito essa oportunidade, principalmente de ter esse espaço para poder falar um pouco de saúde mental para as pessoas, né? É um assunto tão importante e, infelizmente, muito pouco divulgado, muito pouco falado. Existem pesquisas que falam que nós vamos ainda passar por uma quarta onda, Sim. que é a onda dos problemas emocionais vindos e oriundos da Covid, né? da pandemia. Então, a gente diz que nós viramos o ano de uma forma diferente. Ao invés de ser final de ano, um tempo de festa, né, de comemoração, viagens, foi uma virada de ano um pouco diferente, assim como o começo do ano. As pessoas mais responsáveis, elas tiveram um final de ano diferente. Em casa, com mais tranquilidade, sem festa, né, sem muita movimentação, porque nós sabemos que houve muita festa clandestina, muita gente que se contaminou, e essa contaminação só prejudicou a população de uma maneira geral. Sim, sim, e assim, são aquelas pessoas que acham que acontece com todo mundo, mas não acontece com elas, né? O meu vizinho pode ser contaminado, mas eu não. É isso mesmo. E esse é o problema, porque quando chega para essas pessoas, há aquele impacto emocional. E essas pessoas são aquelas que, principalmente, são muito mais abatidas quando uma surpresa desagradável acontece na vida delas. Então, eu digo que nós realmente estamos passando por um período diferente, né? Claro que 2020 foi um período desafiador, porém, Gilmar, estudos revelam que 2021 tem uma probabilidade, uma tendência de ser um ano muito mais desafiador do que 2020. Sim. E nós já começamos assim. Verdade. Né? Os efeitos dessa segunda onda da pandemia estão bem maiores do que na primeira onda. Os problemas de superlotação, os problemas que estão afetando emocionalmente as pessoas, estão bem maior do que no ano passado. Então, realmente, as previsões estavam corretas, né? Nós vamos ter 2021 um ano muito mais difícil e desafiador. Porém, eu digo que se as pessoas se prepararem emocionalmente para viver esse período, elas conseguem ter uma bagagem, um peso emocional muito mais ameno, muito mais tranquilo. Porque eu digo o seguinte, que existe algo chamado efeito placebo, que é aquelas pessoas que se desesperam, que é aquelas pessoas que contam com o negativo muito mais do que com o positivo, e essas pessoas, geralmente, elas antecipam os efeitos negativos dos sintomas do Covid ou daquilo que ela está passando. São as doenças psicossomáticas. Exatamente, as doenças psicossomáticas, aquelas doenças que começam na mente, mas o corpo ele precisa gritar de alguma forma. Ele responde com problemas de pele, responde com dores, né, com próprios problemas de saúde, né, virose, enfim, o corpo responde. Se você não estiver bem emocionalmente, de alguma forma, o corpo vai gritar. Tem pessoas que não morreram de Covid, morreram de infarto, Verdade. Porque não conseguiram aguentar suas emoções. Nós vimos aí em hospitais, pessoas na porta do hospital, chegando no hospital, desesperado ali, aí o familiar desesperado também. Nós temos vários casos clínicos de pessoas que até hoje sofrem as consequências da perda de um ente querido, porque não estava preparado, porque se desesperou, e ela não soube voltar a uma calma, né, a uma realidade normal, porque ela não estava preparada para passar por aquilo ali. E se nós nos prepararmos, né, de uma forma adequada, de uma forma que nós possamos realmente, não é acostumar, mas é termos habilidades necessárias para poder passar por esse período desafiador, tenha certeza que os efeitos negativos vão ser muito menores. Superar esse momento dificílimo, ninguém está aqui mascarando, o problema existe, é gravíssimo. Temos pessoas amigas nossas, familiares nossos, que convivemos com essa situação, a cabeça da gente fica em parafuso, não temos nenhuma dúvida disso. Agora tem um detalhe interessante, Igor. Os meios de comunicação são fundamentais, porque se eu ficar olhando uma determinada televisão ou um determinado jornal que só fala a mesma coisa, que só fala de morte, isso aí acontece em várias redes de televisão, só fala de coisa ruim, esta informação ela chega na minha cabeça de forma muito contundente e, evidentemente, eu serei mais abalado do que se eu olhar uma
TV, ou um filme, ou uma série, como você nos orientou em outras lives, vou rir, vamos brincar um pouquinho, vamos tentar colocar um espírito melhor, fazer com que as coisas melhorem. É mais fácil do que você conviver sempre com a mortandade, sempre com a informação negativa. Com certeza. Eu sempre falo, né, quando eu estou dando palestras, quando eu estou atendendo, que existe um ensinamento bíblico, né? Eu digo que a Bíblia é um livro de sabedoria, né? Assim, tirando a questão religiosa, mas tem uma parte da Bíblia muito interessante que ela fala o seguinte, que a fé vem pelo ouvir. E essa fé é tanto na parte negativa quanto na parte positiva. Então, aquilo que você mais ouve, aquilo que você mais se conecta, acaba se tornando a sua realidade. Então, se você está num momento onde só está se conectando com coisas negativas, aquilo de alguma forma você vai absorver e aquilo vai interferir diretamente nas suas emoções. Da mesma forma que se você se conectar nas coisas positivas, você vai ficar bem. Não é? E quantas pessoas, por exemplo, tiveram ataques de ansiedade, ataques de pânico, de tanto ouvir as coisas. Ela liga a televisão, está falando que o número de mortes aumentou, abriu mais covas, né, que abriu mais covas, que os hospitais estão muito mais lotados do que antes, e as pessoas começam a desesperar porque ela não ouve uma notícia motivadora que ela possa verificar, ou pelo menos que ela possa imaginar uma saída. E o grande problema das pessoas é que elas querem controlar o que não é controlável, ou seja, ela quer arranjar uma solução. Ela quer saber onde é que está a luz do fim de um túnel. Não é? Apesar da gente saber da vacina, mas a gente não sabe quando que isso vai realmente terminar. Então, as pessoas não conseguem controlar aquilo que ela precisa ter o controle. Eu preciso saber quando é que eu vou trabalhar, eu preciso saber quando é que o comércio vai reabrir, eu preciso saber quando é que a vida vai voltar ao normal, quando é que eu vou poder me socializar novamente com os meus amigos. Ela não sabe. E por ela não saber, mas ela querer, não é, ter o controle disso, por ela querer ter a necessidade que tudo isso volte ao normal, ela começa a ficar ansiosa. E a ansiedade, porque nós temos uma ansiedade normal, né? Uma ansiedade de eu vou ser pai, pô, eu estou ansioso porque meu filho vai nascer, meu time vai jogar, pô, estou ansioso para assistir o meu time jogando, campeão, né? Quero ser campeão, né? Eu sou um atleta, pô, eu chego na competição lá, eu estou com o coração vibrando ali porque eu estou ansioso para isso. Mas as pessoas acabam saindo um pouco dessa ansiedade normal e entram num processo que a gente chama de transtorno de ansiedade, que é justamente as pessoas que se conectam muito com o medo do futuro, mas a gente não tem previsão de quando isso vai acontecer. E um negócio muito interessante, Gilmar, que estudos revelam que esse medo tão grande do futuro que nós projetamos, que é o chamado ansiedade, de 80% a 95% de chances de não acontecer. Ou seja, às vezes eu me preocupo muito com alguma coisa que não vai acontecer, aquilo que me faz... Sofro por antecipação. E o nosso cérebro é o seguinte, ele não sabe distinguir o que é real e o que é imaginário. Então, toda vez que eu penso na tragédia, toda vez que eu trago esse sofrimento para mim, eu estou vivendo aquilo ali. Porque o meu cérebro vai falar o seguinte, tá bom, já que você está vivendo isso, eu vou te jogar no corpo os sintomas, os efeitos desse pensamento. Né? E aí a pessoa fica com taquicardia, sudorese, às vezes está com um aperto muito grande, dores no peito, dores muscular, contratura, simplesmente porque ela está vivenciando todos os dias algo que ela está imaginando, supondo que vai acontecer, mas talvez nunca aconteça. Dois aspectos que importantes você tem que destacar. Ainda há pouco nós saímos de uma consulta e fomos atrás de um restaurante. Não tem restaurante em Manaus aberto. Olha só que coisa maluca. E fomos também fazer o exame, o teste da Covid, né? Porque todo mundo tem sintomas, aí você tem que verificar se é verdade ou não. Deixa eu só trocar aqui o microfone, só um minutinho. Os sintomas aparecem e aí, evidentemente, que você tem que se precaver. Vamos ver se a gente realmente teve ou não teve, enfim, vai ter. De qualquer maneira, essa é uma importante informação. Os laboratórios que estão oferecendo os testes para a Covid, vocês não têm ideia, lotados. Inclusive, a despeito de serem privados, deveriam ter um atendimento melhorado. Nós passamos aqui no São Jorge, tem 3, 4 filas no sol ou na chuva, dependendo do tempo lá fora, mas para atender pessoas que estão buscando, Igor, agora simplesmente fazer o teste, para ver se estão, se estiveram ou se terão. Um negócio maluco, a cabeça de todo mundo está
virando em torno desse problema. Não existe mais dengue, não existe mais hipertensão, diabetes, não existe mais nada, só existe a Covid. E o engraçado, Gilmar, que a gente vê o seguinte, que isso é um fenômeno que veio igualar nossa sociedade. Verdade. Porque o teste está faltando para o pobre e para o rico. Né? A ivermectina está faltando para o pobre e para o rico. Né? Não adianta. Se você está cheio de dinheiro, você quer comprar, você quer. Não tem você quer um oxigênio teste, em Manaus, você quer se internar em algum lugar. Não tem oxigênio em Manaus. Olha que loucura. Sim. E isso faz com que as pessoas comecem realmente a refletir. Né? Agora eu digo o seguinte, que engraçado que nós temos uma tendência de não aprender com os nossos erros. Né? Nós passamos por uma pandemia, pela primeira onda. Pela primeira vez. Nós fomos o estado, um dos primeiros estados a sair dessa onda, e as pessoas se acomodaram. Né? Nós não aprendemos. Tem muitas pessoas que não se prepararam para uma possível segunda onda. Isso nunca mais vai acontecer. Né? Isso aqui não vai acontecer mais, eu estou tranquilo. E tem um fato emocional, um aspecto mental muito interessante de ser observado. Muitas pessoas tiveram transtorno de ansiedade, como eu falei. E a ansiedade é o seguinte, a ansiedade ela é cumulativa. Se eu não trato a primeira ansiedade que eu tive, o próximo surto vai ser cumulativo. O meu segundo surto vai ser pior do que o primeiro. Então, por isso que hoje nós justificamos tantas pessoas abaladas e debilitadas emocionalmente de uma forma que ela não estava na primeira onda. Sim. Por quê? Porque as coisas só somatizaram. E o grande problema é a ansiedade não curada, não tratada, ela também pode virar depressão. Por isso que nós temos uma perspectiva de ter uma quarta onda muito forte, que não vai ser mais do vírus. A vacina está vindo aí, nós vamos curar esse vírus, né? Nós vamos nos tratar dele, mas aí os problemas emocionais, aí é que eles vão realmente entrar no pico. E quando acumula, vira também a síndrome do pânico, você fica desesperado, enfim. Precisamos fazer todo esse introito, toda essa introdução, para no segundo bloco nós falarmos de como nós devemos e como nós podemos e devemos superar. Nós temos que falar de superação, de profilaxia, porque existem alternativas. Dentre elas, o exercício físico. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais Fã Esportes para vocês aqui na TV Mascate. Vamos e voltamos. Salgado, um regente gelado. Pipoca, pizza, cachorro quente, doce salgado. Regente, combos loucos, irados com regente gelado. Regente é como beijos calientes, bem apimentados, delícias quentes. Regente é como, regente é família, regente é a gente. Regente também na versão sem açúcar. A pandemia de Covid-19 não acabou. E o Amazonas continua lutando pela vida. Desde março, já triplicamos o número de UTIs e continuamos abrindo novos leitos. Mais equipamentos estão chegando. Estamos garantindo medicamentos e materiais. E as equipes estão trabalhando dia e noite. Mas nada disso vai adiantar se você continuar agindo como se nada tivesse acontecendo. Cada festa clandestina, cada encontro com os amigos, cada saída sem máscara, deixa os hospitais mais lotados, os profissionais de saúde mais cansados e quem você ama mais perto de ter um final nada feliz. Estamos em guerra. De que lado você está?
Você ouviu aí, né? Nós estamos em guerras e agora vamos usar as armas para que nós possamos vencer esta guerra. A Covid, esse vírus, não é maior do que a inteligência humana, não é melhor do que a cabeça do homem. Enfim, tem vários aparatos para resolver. Um deles é a atividade física. Solta aí, Frank, por favor, para que a gente possa mostrar que a Irisina existe. Lembra do Dene? Teve aqui conosco, era um cara que tinha obesidade extrema, era uma pessoa extremamente doente, né? E o Dene preparou esse videozinho para a gente, nós estamos mostrando para vocês. A atividade física ela é fundamental e produz um hormônio cientificamente comprovado chamado irisina, que evita, né, que o vírus invada a célula. Então, a atividade física é fundamental. Vamos lá, já falamos do que foi, do como acontece, enfim, toda aquela preocupação academicamente falando de você preparar a informação. Dizemos como acontece, agora vamos falar como vamos evitar, é mais importante. Tem muita gente conosco, obrigado a você que está conosco, e agora você vai saber como evitar essa outra onda de pancada na cabeça, dizendo assim, você vai morrer, você vai para o hospital, você vai ficar doente, enfim, como nós possamos fazer para evitar o problema. Sim, eu sempre falo o seguinte, que é impressionante como as dicas, né, o passo a passo, o caminho, ele é muito simples, né, ele é muito simples, porém, ele pode não ser fácil para algumas pessoas. De forma preventiva, né, você ainda é uma pessoa saudável, tenha certeza que você precisa eliminar da sua cabeça, da sua mente, aquela falsa concepção que você nunca vai ser acometido por algum mal emocional. Sim. A pessoa vai, não, eu não vou fazer atividade física, eu estou bem, né? Eu estou bem na família, estou bem em casa, estou bem na área profissional. Muito cuidado. Né? E eu digo o seguinte, que a atividade física é a dica número 1 para que a gente possa tratar os problemas de transtornos emocionais. Né? Por quê? Porque a atividade física, ela libera muito um hormônio do humor que a gente chama de serotonina. Né? A serotonina faz com que você tenha um humor, né, regulado, porque o teu organismo, de acordo com o teu estado emocional, ele pode começar a combater, pode começar a eliminar as taxas de serotonina no teu corpo e, de repente, você se encontra deitado. Eu não quero trabalhar hoje, eu não quero me levantar, eu não quero socializar, eu não quero conversar com ninguém, eu só quero ficar na cama. Né? E isso são situações que começam a ficar realmente preocupantes. Então, porque elas são repetitivas também, são né? repetitivas. Vão se repetindo na vida do cara. E quanto mais você fica largado, quanto mais você se deixa levar pelas circunstâncias da vida, mais você vai sofrer. Eu digo sempre o seguinte, as pessoas elas têm uma mania negativa de simplesmente sentar na plateia e olhar a sua vida passar no palco, né? No palco da vida, no teatro da vida. E está na hora da gente sair simplesmente da plateia, invadir o palco e sermos o nosso próprio ator principal da nossa vida. Né? Exatamente. Por quê? Porque as pessoas precisam fazer alguma coisa. E aí eu falo assim para os pacientes, mas você precisa fazer educação física. Mas eu não tenho coragem. Eu falei, se não fosse um remédio, você não tomaria? Se não fosse alguma coisa que ou você toma ou você morre, você não tomaria? Ou você faz educação física ou você morre, você não faria? Pensa desse jeito. Não é? Você pode até não morrer fisicamente, mas você está morrendo aos poucos de forma emocional. Então, a atividade física ela ajuda também no combate da obesidade, como nós vimos no vídeo, né? No combate ao sedentarismo, que são aquelas situações que fazem com que as pessoas fiquem inseridas no grupo de risco.
Então, é por isso que é muito importante a atividade física. A atividade física é o elemento número 1 para combater transtornos emocionais, como ansiedade, como depressão. Tem muitas pessoas, eu tenho muitos depoimentos de pessoas que falam assim, olha, Igor, depois de 3 dias que eu comecei a fazer caminhada, eu já me sinto muito bem. Melhor. Existem estatísticas, existem estudos que falam o seguinte, se você fizer atividade física durante 3 dias por semana, uma caminhada, mas não é aquela caminhada passeio na floresta, não. É uma caminhada que uma caminhada que vai fazer com que o teu coração acelere, né? Que você realmente comece a trocar os gases de forma mais intensa. Se você fazer atividades físicas durante 3 dias por semana, em torno de 20 a 30 minutos, depois de 16 semanas, o nosso organismo começa a liberar efeitos como se eu estivesse tomando um ansiolítico chamado sertralina. Ou seja, depois de 16 semanas fazendo atividades físicas, é como se eu estivesse fazendo uso do medicamento anti-ansiedade chamado sertralina. Então, você não precisa ficar dependente quimicamente, você não precisa gastar dinheiro com medicações, é simplesmente fazer algo natural, não é? Como a atividade física, junto com uma boa alimentação. O contato com a natureza é muito importante também. Quantas pessoas, né, aí tem gente que fala assim, Igor, mas é só atividade física que eu preciso fazer, eu já estou bem, já estou melhor? Nem sempre. Nem sempre. Porque, por exemplo, tem pessoas que vivem da atividade física, atletas, por exemplo, e tem atletas que estão com problemas emocionais, atletas de alto rendimento que não estão conseguindo alcançar os seus índices, e ele começa a ficar preocupado. Caramba, eu não vou para as Olimpíadas, eu não vou para o Mundial, eu não vou participar de um brasileiro, eu não vou alcançar o índice que eu estou precisando, e isso começa a afetar negativamente a sua mente, as suas emoções. Mas para aquelas pessoas, né, a gente chama as pessoas amadoras, né, dentro do esporte, as pessoas que realmente estão com problemas emocionais, com transtornos mentais, é importantíssimo fazer atividade física. E para aqueles que ainda não apresentaram nenhum sintoma, fazer atividade física vai agir de forma preventiva, né? Você precocemente vai estar agindo contra qualquer tipo de efeito negativo emocional que possa vir combater o seu corpo. Então, por isso que é muito importante a atividade física. Um detalhe interessante, você já sabe, você já está acostumado, curte e compartilha, depois esse vídeo fica à disposição aí no canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, você vai poder olhar novamente, e aí nós falamos de morbidade e comorbidades. Você viu ali obesidade, diabetes, hipertensão, um monte de comorbidade, né? E você viu também, tem lá um número que foi rapidinho, 34,5 pessoas são mais rapidamente tratadas desde que elas estejam ativamente funcionais. Então você vai olhar, são vários benefícios, naquele videozinho rápido, mandado pelo Deni. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Você também foi acometido por isso, né, Igor? Pois é. Teve um problema. Então conta essa história, que essa história é boa. Olha só, eu sempre falo isso nas minhas palestras, às vezes quando estou dando entrevista, mas é um negócio muito interessante, porque as pessoas acham que o profissional da saúde mental, ele está isento de passar por algum tipo de problema, não é? E, na verdade, nós somos seres humanos. Sim, sem dúvida. Só que a diferença é, nós podemos praticar aquilo que nós ensinamos. Então, por exemplo, a pandemia começou em março. Né? Estourou, acho que mais ou menos dia 12, 12, dia 16, 14, por aí. E aí, eu não estava preparado, os meus eventos eram todos presenciais, os meus atendimentos clínicos, as palestras, treinamentos, era tudo presencial. E, de repente, eu parei, tudo cancelado. Pirou, né? Eu tinha uma reserva ali que eu consegui usá-la em março, mas em abril acabou. E aí vem tudo aquilo que eu falei anteriormente. Eu comecei a querer controlar o que eu não podia controlar. Quando que isso vai acabar? Né? As estatísticas que a gente via na mídia, daqui para julho, agosto, eu não posso esperar tanto tempo. Né? O que vai acontecer na minha casa? Nós estamos até porque agora, né? Os boletos vão continuar chegando, né? As dívidas, e agora? Eu preciso comer. Chegou abril, no final de abril, eu não tinha faturado absolutamente nada. E aí, eu liguei a televisão, caí no erro de assistir uma vez, porque eu não tinha assistido. Eu falei, não vou assistir esses programas, esses jornais que só falam problemas, mortes, número de internados que estão aumentando. Mas aí eu fui assistir, porque me interessou uma chamada, né, que queria acontecer, me interessou, eu aproveitei e assisti o programa todo. Gilmar, depois que eu assisti esse programa, começou a bater um desespero em mim.
né? E aí veio os sintomas da ansiedade. Eu comecei a ter taquicardia, eu comecei a ter a minha musculatura do peito contraída, a minha respiração ofegante, e eu comecei a chorar. Chorava compulsivamente. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que é que vai ser de mim? Os nossos pensamentos nós não podemos controlar. Os pensamentos vêm e vão, nós não podemos controlar. Agora, nós podemos controlar o que é que nós vamos fazer com esses pensamentos. E o que é que eu fiz? Na hora eu parei, respirei e pensei o seguinte, não, agora é a hora de eu colocar em prática o que eu ensino. Primeira coisa que eu fiz, botei o tênis no pé, 6 quilômetros na rua, estava tudo fechado, academia, fui correr na rua, 6 quilômetros. Corri 6 quilômetros, né? Deu aquela sudorese bacana, deu aquela liberação de endorfina, cheguei em casa, uma boa alimentação nutritiva, não aquelas pessoas que se acabam no brigadeiro, no chocolate, não, isso aí é prejudicial também. Um prato de feijão com arroz, carne, proteína, carboidrato, bastante legumes. Comi e fui assistir um filme de comédia, né, uma série, e aí eu ri bastante. E quando você está fazendo isso, você está justamente combatendo de forma natural aqueles efeitos negativos que você teve por causa da notícia negativa, por causa da notícia ruim. No final da noite, Gilmar, eu estava super bem, né? Eu até estava pronto para poder pensar em soluções que a gente, quando nós estamos em um processo de ansiedade, a gente não consegue enxergar, nós não conseguimos enxergar uma solução, o que eu posso fazer, algo que eu posso me reinventar, a gente não enxerga. Nós tapamos a visão e a mente fica tumultuada, nós ficamos literalmente presos em uma prisão emocional. Né? E aí eu comecei a enxergar soluções e no outro dia eu comecei a escrever, comecei realmente a botar em prática aquilo que eu estava pensando e aí eu fui vivendo a vida normalmente, as coisas começaram a entrar num contexto, não que voltaram à normalidade, mas começaram a entrar num contexto de saúde mental, porque é o seguinte, você pode estar até bem fisicamente, mas se você estiver mal emocionalmente, isso vai abalar teu físico e de repente você se encontra numa sobrecarga. Dentro de um abismo. Dentro de um abismo que você não consegue se libertar, a não ser que você procure ajuda rápido. Você até consegue se libertar, se você tiver um profissional com você, se você estiver fazendo as coisas que ele está te pedindo, se você faz algo de forma natural, como atividades físicas, como alimentação, como você não se apegar a coisas negativas, mas sempre se ater a informações boas, informações que vai te botar para cima, para que essas coisas possam ir de encontro com as situações ruins que estão acontecendo, porque eu digo o seguinte, Gilmar, os problemas sempre vão acontecer. Eles podem ser maiores ou menores. As dificuldades, o problema no relacionamento, as metas que eu não alcancei, né? Alguma coisa que eu fiz e não deu certo, o problema vai sempre acontecer. Agora, a grande sacada eu estou preparado para isso? Porque se eu estiver preparado emocionalmente, eu consigo passar por esse período de forma tranquila. É o que eu sempre digo. Assim como não existe uma alegria que dure para sempre, não existe sofrimento eterno. Isso vai passar. Já dizia Chico Xavier. Agora deixa eu falar para vocês aqui. O Gilmarzinho está me fazendo aqui um sinal e graças a Deus o nosso produtor está de volta. E eu quero aproveitar o momento para render uma homenagem aos profissionais de saúde. Muito obrigado. Profissionais de saúde têm sido aí incansáveis, têm feito um trabalho hercúleo e o que é mais importante, estão deixando as suas vidas em prol das nossas. Então eles merecem. Aquele VT do governo do estado que está passando por ali, é isso mesmo, é uma guerra. Em que lado você está? Você está do lado do bem ou você está do lado do mal? Você está do lado das festas clandestinas? Te lasca. Gilmarzinho, chega aqui, Gilmarzinho. Estou feliz da vida porque meu produtor voltou aqui, rapaz. E aí, fala aí, papai. Tudo bem? Vamos lá. Boa noite, queridos telespectadores. Estamos de volta, né, nesse começo de ano. E lembrando você para seguir nas nossas redes sociais, Gilmar Couto Oficial, tanto no Facebook quanto no YouTube e também no Instagram. E pedir para você compartilhar com todos os seus familiares, seus amigos, né? Porque sem o apoio de vocês, nós não somos nada. Né? Então, Igor, durante o começo da pandemia, né, você teve essa situação difícil e a sua solução, né, foi criar um site. Queria que você falasse para nós como é que funciona esse seu site aí, né?
para ajudar os indivíduos. Isso. Isso foi uma das soluções que eu pensei na hora ali, né? Descortinou aquele. Né, eu falei, poxa, o que é que eu posso fazer? Vamos lá, vou fazer um site, né? Agora eu preciso me reinventar. Ao invés de só atender presencial, eu vou atender de forma online também. Então comecei a elaborar, eu mesmo aprendi a fazer meu site, né? Então passei 1 mês a 2 meses estudando, fiz o meu site, e nesse site eu coloquei informações que podem ajudar as pessoas podem ler artigos que estão lá publicados, existem depoimentos que a pessoa pode fazer, puxa, essa pessoa aqui está passando exatamente pelo que eu passei, e foram depoimentos de clientes atendidos por mim, que deram certo. Por exemplo, recentemente, Gilmar, assim, saindo um pouco do nosso contexto, mas eu tive um cliente que em 3 sessões ele se livrou da dependência química da cocaína. Olha que beleza. Não é? Então, olha só que coisa legal. Só que se não tiver, hoje nosso mundo é online, né? A gente diz o seguinte, que nós evoluímos na internet, com essa pandemia, a gente precisa também verificar as coisas boas, o que a gente aprendeu. Nós tivemos uma evolução de 10 anos. Em um ano. Em um ano. Que nós estamos chegando a um ano, em março nós chegamos Porque a um ano. Estudos revelam que as pessoas que não tiverem, os segmentos que não estiverem nas plataformas online, ela tem uma tendência muito forte de quebrar. Então, é a tendência. Eu fiz o site que fala muito sobre os atendimentos, fala sobre as modalidades presenciais e online, como funciona, o que a pessoa pode procurar ajuda, quais são os problemas emocionais que elas podem tratar, que elas podem ressignificar, não é? E a gente fez de uma forma assim bem simples, para que as pessoas possam ali talvez ver, se identificar com algum tipo de problema e entrar em contato. E lá no site, quando ela clica lá para entrar em contato, ela entra em contato diretamente comigo. Não tem ninguém atravessando uma terceira pessoa. Ela entra em contato comigo e a gente vai falando um pouco sobre o problema dela. E quem sabe, às vezes a gente fala alguma coisa ali no WhatsApp, que naquele momento que ela esteja tendo um surto, ela consiga ali fazer algo que possa amenizar um pouco, para depois ela ter mais habilidade de procurar ajuda. Mais alguma coisa? Não. Pedi mandar um abraço também para Olavo Ferreira Dantas, Maison Dantas e LP Pinheiro, companheiros que não estão nos acompanhando aqui ao vivo. Beleza, tá aí, meu filhão voltou, graças a Deus, passou, né, a dificuldade também grande, nós passamos um aperto, hoje aqui estamos recebendo a Dona Ieda, que está aqui na produção também, sempre nos ajudando, enfim. Igor, eu acho que o importante agora é nós reforçarmos a informação. Tem jeito, tem solução, as pessoas podem te encontrar, já o Frank vai colocar aqui mais uma vez as informações a respeito do Igor, e é claro, nós precisamos suplantar esse momento de dificuldade, principalmente porque nós estamos no mês do Janeiro Branco, né? O mês da saúde mental. Janeiro, ele hoje é o mês que nós comemoramos, né, a questão da saúde mental. E é um mês que nós damos muitas palestras, nós vamos nas organizações, nas instituições, falar da importância que é a saúde mental, porque não adianta você ter uma saúde física boa se o teu mental está debilitado, você vai ter problemas psicossomáticos e a grande situação negativa que esteja na tua mente, isso pode interferir no teu corpo, nos teus resultados, no resultado familiar, no resultado no trabalho, profissional, enfim. Então, por isso que janeiro é o mês que nós damos muita ênfase na questão da saúde mental. Porém, com esse novo decreto, né, respeitando aí as diretrizes governamentais, nós não podemos mais fazer os trabalhos presenciais. Então, nós estamos fazendo lives, nós estamos fazendo apresentações online, nós estamos interagindo com as pessoas. Ontem mesmo eu fiz uma live sobre ansiedade. No site tem muita coisa que você pode verificar lá e pedir informação se você quiser, mas é muito importante as pessoas se conscientizarem que tem jeito. O problema existe, né, Igor? O problema existe, não tem jeito. Temos que... Está aí, está instalado, não tem como fugir a isso, mas tem solução. E sabe qual é o grande problema, Gilmar? Também, as pessoas mais debilitadas são aquelas que não aceitam. Sim. Tem uma frase muito interessante que as pessoas falam assim, aceita que dói menos. Aceita que dói menos, é verdade. Mas isso é verdade. Clinicamente, isso é verdade. Quando você aceita que está passando por um estado emocional delicado, que você precisa procurar ajuda, que, poxa, eu não estou bem emocionalmente, eu não estou bem fisicamente, eu preciso procurar ajuda. Quando você aceita, naturalmente, o teu cérebro, a tua mente começa a sentir uma leveza. Opa, ele está aceitando. Eu não estou dizendo para você se largar.
Claro, né? claro. Mas o início de tudo é você aceitar que talvez esteja passando por um surto de ansiedade, por um surto de depressão. Não ficar batendo de frente, não ficar batendo na cabeça na parede. Não, eu não posso ter isso, eu não quero ter isso, eu não consigo, eu preciso ajudar minha mãe, os meus filhos dependem de mim, eu não posso. Quando as pessoas têm esse tipo de comportamento, o problema emocional ele vem muito mais forte. Então, primeiro, aceite. Aceitou? Vou procurar ajuda, vou procurar uma ajuda especializada, vou fazer as coisas simples e naturais que podem me ajudar naturalmente, como a atividade física, como nós estamos falando aqui. E com isso, as coisas começam a clarear, né? As vendas começam a cair, a gente começa realmente a ser restabelecido na nossa saúde física, porque mente e físico é um só. É um só. Não é? Você não consegue separar. O que é que vem primeiro, a mente ou o corpo? É um circuito, conjunto, não é? Onde, por exemplo, se você ficar muito tempo com problemas de ansiedade, daqui a pouco o teu corpo vai falar assim, entendi, então é isso que você gosta. Você não está nem com problema de ansiedade, você está numa festa, você está se divertindo, mas de repente você fica triste. Por quê? Porque o corpo está começando a liberar, né, aqueles neurotransmissores, porque ele entende que você agora quer ficar o tempo todo naquele ciclo de autossabotagem, né, aquele ciclo da ansiedade, aquele ciclo da depressão. Então, muitas pessoas falam assim, Igor, eu estava num banho, eu estava numa cachoeira, eu estava no aniversário, mas, de repente, eu fiquei triste, de repente veio aquela melancolia. Por quê? É o teu corpo respondendo aquilo que você estava. Aos teus anseios. Deixa eu aproveitar aqui, Igor, e aí o Igor usou um termo muito bacana. Aceita que dói menos. Isso aí é um termo que a gente usa muito comumente. E existem 3 profissionais que são fundamentais. É o psicólogo, é o psiquiatra e é o psicoterapeuta. Não são profissionais para atender doido. Isso tem que mudar. As pessoas têm que colocar na cabeça, são profissionais habilitados, capacitados para tratar um problema que você tem, que não é só teu, é um problema mundial. Perfeito. Tem pessoas que falam assim, Igor, eu não vou no psiquiatra porque psiquiatra é para atender doido, né? Mas é o psiquiatra que vai... Primeiro que é o psiquiatra que ele faz o diagnóstico dos problemas. O psiquiatra é o único profissional que ele pode emitir um diagnóstico. Ele é um médico que ele pode verificar possíveis transtornos mentais, te passar medicação, ou seja, nenhum farmacêutico, nenhum enfermeiro, ninguém pode passar medicação. O único que pode passar medicação é o psiquiatra, não é? E ele é para justamente acompanhar essas pessoas que estão debilitadas. Não quer dizer que você é doido. Né? As pessoas, às vezes, é filme, é desenho animado que projeta, né, essa visão distorcida dos profissionais de saúde, né, que tem que ser aquele cara de jaleco branco, fortão lá, que vai te abraçar e vai te amarrar. Não. É um profissional como qualquer outro. Ele está ali para te ajudar. Agora, você precisa se permitir a isso. Porque tem pessoas, o seguinte, às vezes tem pessoas, Gilmar, que estão no estado tão avançado de depressão, ansiedade, que os meios naturais já não fazem tanto efeito. Competentes. Ele precisa ter uma intervenção medicamentosa para poder aquilo acalmar, para poder as coisas começarem a voltar ao normal, e aí ela tem uma habilidade e uma força, né? ela se reestruturar para poder realmente começar a fazer as atividades, a psicoterapia, para ressignificar aquilo e, de repente, ela melhorar. Da mesma forma que tem pessoas que falam assim, eu só vou tomar remédio e vou melhorar. Não melhora. O remédio é igual a anestesia, né? Se você está com muita dor, você toma anestesia, ele vai melhorar, ele vai passar a dor. Mas se você não fazer a terapia, se você não tratar a causa, o remédio ele trata a consequência, que é a dor, né? Que é o problema, que é o desespero. Mas se você não tratar a causa, que foi onde tudo aquilo começou, a tendência de voltar e voltar muito mais forte é muito grande. Daqui a pouco você vai ter que estar no psiquiatra de novo. A palavra é ressignificação, tá certo? E aí, para a gente terminar aqui, Igor, eu acho que é fundamental, passa os teus contatos, onde é que as pessoas podem te encontrar, para que a gente possa terminar esse programa para cima e dizer, o problema existe, mas tem como solucionar. Perfeito. O meu Instagram, Facebook e YouTube é um só, Igor Queiroz Oficial, né? Eu fiz até isso para poder facilitar para as pessoas. Tá aí. O meu site é igorqueirozoficial.com.br, né? Então, facilita tudo Igor Queiroz Oficial. Lá no Instagram, no Facebook, né, vocês vão ver vídeos explicativos, que ensina, que a gente fala métodos naturais para poder as pessoas realmente começarem a respirar novamente,
né? No YouTube tem muito material falando sobre depressão, por exemplo, e eu atendo aqui no Eldorado. Né? Presencialmente, o meu consultório fica no Eldorado, mas também eu estou atendendo de forma online aquelas pessoas realmente que ficam se sentem mais confortáveis de ficar na sua casa. Né? Se bem que atendimento online ainda é um tabu, tá? As pessoas acham que online não funciona, não, funciona só presencial. Né? Mas funciona sim. Né? Hoje em dia é uma das coisas que está sendo mais utilizada. As pessoas entram em contato, podem entrar em contato no direct no Instagram, ou no site lá tem o meu contato, você vai lá, clica e já fala diretamente comigo. Agenda uma visita, a gente bate um papo, eu tenho certeza que de uma coisa é certa, tem solução, tem como sair. Agora, eu não posso querer mais do que você. Né? Eu não posso querer que você se liberte muito mais do que você. A decisão precisa de você, você precisa querer mais do que qualquer outra pessoa. Beleza, Igor? Ó, eu gosto muito de usar a metáfora. Você está no fundo do poço, a corda está lá. Se você não pegar, não tem jeito. Você vai continuar no fundo do poço. A corda está lá, então pega essa corda, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos viver. Porque 2021 começou e nós precisamos estar atentos e colaborar com quem precisa mais do que nós. Tá certo? Gratidão a você que nos curtem no programa Fã Esportes aqui na TV Mascate. E como eu gosto de dizer, graças a Deus está tudo bem. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Até mais!